vida. Jesus, amém? Aplauda Ele. Aleluia. Só começou o ano e a gente já pode dizer que situações têm chegado na nossa vida, para muitos de nós, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Como nós já cantamos aqui, eu vou construir minha vida em Jesus. Senhor vai tomar conta de tudo. Ele tem a solução, mas a palavra de Deus diz: achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, se a gente não se achegar, não tem como Ele tomar conta, né? E essa canção diz assim que eu descanso em teus braços. Qual é a tua situação nessa manhã? Cada um de nós veio com algo. Você veio com a tua também. Cada um trouxe algo esta manhã para deixar aos pés da cruz. Então diga: Senhor, eu descanso em teus braços esta manhã, porque o teu amor não vai falhar. Mesmo que eu falhe, o teu amor jamais falha. Amém? Vamos cantar essa canção, ela é linda. É a segunda vez que nós estamos cantando. Vamos aprender, né? Quem não aprendeu ainda. A palavra diz: Deus, se pelo vale eu passar, se a morte me cercar, a tua palavra diz, Senhor, que se eu não tiver fé mais, e a tua palavra diz em Abacuque 3 que se a figueira não florescer, ainda assim eu louvarei o Senhor, ainda assim eu confiarei no Senhor na minha vida. Amém? Aleluia. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em ti. Eu creio em ti.
salva esta manhã, Deus. Amém. Essa igreja, tudo que acontece na vida dela, né? Eu louvo a Deus por um grupo de louvor, um ministério de louvor tão abençoado como o nosso, né? Hoje nós não podemos esquecer que o Renato está sozinho ali, ele está batendo escanteio, correndo para cabecear e fazendo gol. Está jogando em todas as posições hoje, né, Renato? Mas Deus abençoa, né? Deus abençoa. Na sexta-feira foi o aniversário do Nicolas, né? Dia 7 também. Ali dormindo, suave e tranquilo, nos braços da Tassiana ali, né? Então nós devemos louvar a Deus sempre, né? E essa música aí, eu estava cantando, né? E pensando em algumas pessoas aqui hoje. A nossa igreja é uma igreja em crescimento e a gente conhece algumas realidades aqui. Eu sei que tem pessoas que estão precisando muito da ação de Deus na vida delas, na vida da sua família, dos seus casamentos, na vida dos seus filhos, dos seus projetos pessoais. Eu falei ali com o pastor Irã, pastor, a gente tem que fazer um momento de intercessão, porque eu sei que tem pessoas aqui na igreja que estão precisando muito da ação de Deus. Eu pensei em você, eu queria que você viesse aqui. Eu sei que você está aqui. Eu quero orar pela sua vida para que essa expressão, estou seguro, seja cada vez mais uma realidade na sua vida. Sabe? Porque alguém perguntou para mim assim, você está feliz? Eu falei assim, não é que eu estou feliz, eu sou feliz. Eu posso estar triste, mas eu sou feliz. E essa questão que eu estou seguro, irmão, significa dizer que tempestades vão acontecer na nossa vida. Mas nós devemos estar seguros, sabendo que a ação de Deus vai acontecer, ou já está acontecendo na nossa vida. Amém. Percebe? Então vamos segurar na mão de Deus e deixar Ele agir na nossa vida. Eu queria que vocês virassem para cá, para mim. Para que Deus haja na sua vida. Eu não sei do teu coração, mas Deus certamente sabe. E Deus vai agir no momento certo na sua vida, na vida de cada um de vocês, na vida da sua família, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, né? Eu creio na ação de Deus. Eu estava falando com alguém sobre dor nas costas esses dias, né? Porque é um assunto que vez por outra aparece na minha vida, não tem problema. Né? Irmãos, as dores acontecem sempre. Deus não nos chamou para esse lado da vida para a gente não ter mais problema. Vai continuar tendo problema. Mas a ênfase não são os problemas, a ênfase é eu venci o mundo. Ele diz que vai ter aflição, mas ele está dizendo ao mesmo tempo que ele venceu. Então, nessa expressão de Jesus que a gente deve se segurar. Tá? Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Vai ao Brasil, não para o Brasil. E para o Brasil está proibido. Ao Brasil pode. Vamos orar também pelo Paulinho, né? Paulinho foi ao Brasil, né? Foi ao Brasil, que Deus possa proteger a vida de Paulo lá, enquanto lá estiver, e também possa ter um bom retorno. E a nossa irmã Aurora também está indo amanhã, né, irmã? Amanhã. Vamos orar também pela sua vida, orar pela vida de cada um de vocês. Que Deus possa responder a oração de vocês. A nossa oração. Faz assim, para receber. Se você quiser fazer isso também, pode fazer do seu lugar para receber. Depois você tem uma causa diante de Deus também. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós não só cantamos com os nossos lábios, ó Pai, mas colocamos o nosso coração na tua presença. Estamos diante de ti, ó Deus, prostrados de coração, Pai. Crendo, Pai, que por toda a história que temos tido contigo, Deus, o Senhor vai nos socorrer mais uma vez. O Senhor, melhor do que qualquer um de nós, sabe a realidade de cada uma das tuas filhas que estão aqui esta manhã, diante do Senhor. Mostrando à igreja que há uma necessidade na vida de cada uma delas. Pai, nós te pedimos no nome mais poderoso que existe.
porque nós acreditamos que nele nós estamos seguros, ó Deus, nós queremos que isso seja cada vez mais uma realidade, dia após dia nas nossas vidas. Que possamos verdadeiramente estar seguros, Pai. Pai, eu coloco os casamentos, Pai, na Tua presença. Só o Senhor tem poder para mudar gente, mudar pessoas. Nós te pedimos no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor transforme corações, ó Pai. Transforme corações de pedra em corações de carne. Corações que latejam, que pulsam, Pai querido, que têm sentimentos. O Senhor tem esse poder, ó Deus, porque através da história nós temos visto isso acontecer na nossa própria vida, Deus. Por isso nós levantamos um clamor agora neste nome, Pai, no nome de Jesus. Esse nome que quando é mencionado as coisas não permanecem como são, as coisas novas acontecem. Visita, ó Deus, os maridos, as esposas, os filhos, os lares aqui representados, ó Deus. Faz mover do Teu Espírito nas nossas casas, para que a presença de Jesus tenha preeminência, Pai, tenha prioridade, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelos enfermos, ó Pai. Novamente colocamos essas vidas no Teu altar. E ao mesmo tempo nós queremos te agradecer por outras que foram restauradas, ó Pai. Fruto, Pai querido, da Tua graça, do Teu amor para conosco, Pai. Oramos pelos nossos filhos, nossos adolescentes. Que o Senhor não permita, Pai querido, que eles sejam alcançados, ó Pai, pelas ciladas do inimigo, pelas setas inflamadas dele, mas que o anjo do Senhor acampe-se ao redor de cada um deles, protegendo, Pai querido, os nossos meninos, ó Pai querido, para que eles sejam grandes homens do Senhor e mulheres do Senhor. Oramos que o Senhor abra novas portas de trabalho. Prospera, Pai querido, a Tua igreja. Que essa prosperidade esteja na Tua presença, Pai, não nos domine, mas que essa prosperidade reverta para abençoar outras vidas, para a ampliação do Teu reino, Pai. Pedimos-te, ó Deus, pela irmã Aurora, que o Senhor, como o Senhor tem feito até o dia de hoje, repouse a Tua mão sobre a vida dela, Pai. Que a Tua filha possa ser guiada pelo Teu Espírito até o Brasil, que toda a proteção dos céus esteja ao lado da Tua filha, Pai. Oramos pela Cássia, pela Maia. Traz Cássia aos Teus pés. Nós estamos pedindo, Pai. Trabalha no coração dela, Pai querido. Oramos pelo Paulo, Pai, que está no Brasil. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor proteja Paulo onde quer que ele esteja. Que ele possa voltar em paz e em segurança. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que nós jamais possamos, ó Pai, nos desviar dos Teus caminhos. Alcance, Pai, aqueles que por algum motivo estão com seus corações dilacerados, entristecidos, com a fé pequena, ó Deus, traz-os de volta, Pai, coloca uma motivação a mais no coração deles, para que eles entendam, ó Deus, que dificuldades existem sim. Mas as dificuldades existem para ser superadas, Pai. Isso acontece quando nós seguramos na Tua mão. E quantas, Pai, quantas batalhas nós temos vencido. No nome de Jesus, Pai. Oramos mais uma vez, Pai, por aqueles que fizeram aniversário, tiveram algum tipo de celebração. Oramos pelo Rogério, que não está conosco hoje aqui. Que o Senhor alcance com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Oramos por esse menino Nicolas, ó Pai, que acrescentou ainda mais alegria na vida dessa igreja. Oramos pelas demais crianças também, ó Deus, que o Senhor alimente essas crianças da Tua palavra, que o Senhor enriqueça os seus lares, que seus pais tenham sabedoria e discernimento, palavras no momento certo, para ajudar na construção do caráter, da personalidade dessas crianças, para que na idade da razão elas entreguem suas vidas também a Cristo. Louvado seja o Teu nome, Deus, por essa igreja que nós amamos, Pai. Que a Tua igreja, menina dos Teus olhos,
Abençoa isso. E assiste, contempla o coração de cada uma das suas filhas que estão aqui à frente, Pai. Eu estou te pedindo, Pai, no nome de Jesus, inclina os teus pedidos à nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz em glória, Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês, que Deus responda a oração do teu coração. As crianças já foram? Não? Não, vem cá, Letícia, vem cá. Você sabe que oração nunca é demais, né? Sabe que oração nunca é demais? O que acontece com muita oração? Com pouca oração? Com nenhuma oração? Então vamos lá. Nenhuma oração? Pouca oração? Muita oração? Então vamos orar novamente pelas nossas crianças. Você sabe de uma coisa, irmãos? Eu sou de um tempo, um dia desses, que as crianças falavam versículos de memória na frente da igreja. A gente está sonhando com esse dia acontecer. As crianças hoje têm um recurso enorme, né? Tablets, telefone, televisão. As crianças sabem todos os desenhos, né, de memória que acontecem no YouTube. Está na hora de nós voltarmos a ensinar a palavra de Deus às nossas crianças. Esses versículos pequenininhos, mas que a gente ensine às nossas crianças. E isso não é a partir de Adriana e todo o ministério. Isso lá em casa mesmo. Coloque versículos em algum lugar para que as crianças possam ver e memorizar esses versículos. Porque nós somos responsáveis por essas crianças. E crianças é como esponja, né? Elas absorvem tudo. E que a gente passa para elas, elas lembram lá na frente. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará. Isso é a missão dos pais em primeiro lugar. E as professoras que estão aqui acrescentam ainda mais em tudo isso. Vamos orar nesse sentido? Para que Deus nos abençoe Nilson também na administração dessas crianças. Vamos orar? Obrigado a Deus por vidas que o Senhor coloca nas nossas mãos para cuidar, para ministrar, para administrar. E essas crianças, Deus, tem sido alvo das nossas orações. Para que Jesus, Pai querido, ensine essas crianças. Para que na idade, Pai, do entendimento, elas possam também entregar as suas vidas a Cristo. Algumas delas já tomaram esse passo, Deus, ensinando a nós adultos que é possível, na tenra idade, entendermos o plano da salvação. O Senhor dê a Nilce, Pai, capacitação para que isso aconteça também nesta manhã na vida da tua igreja. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá trabalhar um pouquinho? E essas lindas que Deus tem nos dado, não é? Muito bem, queridos. Nós temos falado aos irmãos sobre o que Jesus quer da igreja. Há uma propaganda muito grande, né, de igreja. Você vai nas redes sociais, né, no Facebook, cada igreja apresentando o seu lema, o seu tema, né, o seu versículo, né, a frase que impacta, né, que causa, né, alvoroço e tal. E eu tenho notado o seguinte, que há uma preocupação muito grande em promover a igreja. E pouco se fala do Senhor da igreja, que é Jesus. Lemas do tipo, vem para cá, aqui é o teu lugar, sabe? E as pessoas hoje, às vezes, vão fazer profissão de fé, vão dizer, né, testemunhar a igreja, porque estão sendo batizados. E é comum nós ouvirmos as pessoas assim, ó, depois que eu vim para essa igreja, minha vida mudou. Perceberam? A inversão da coisa. Não é depois que conheceram Jesus, é depois que conheceram a igreja. E eu vejo pessoas convidando as outras para vir à igreja, mas não falam de Jesus primeiro, antes de convidar essas pessoas à igreja. E é triste ver que muitas vezes pessoas estão convidando outras para a igreja, mas não têm vida com Deus. Irmãos, igreja é o resultado da nossa espiritualidade ou da nossa carnalidade. A igreja é o retrato de nós mesmos.
E às vezes nós falamos assim, olha, nós vamos à igreja, qual a igreja? A igreja do pastor Francisco. Nossa igreja do pastor Francisco não tem igreja nenhuma. É a igreja de Jesus, onde o pastor Francisco pastoreia. Mas a igreja é uma instituição, são duas instituições que Deus estabeleceu, uma é a família, a outra é a igreja. Mas a igreja, Jesus plantou essa igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Querendo dizer assim que a igreja é uma instituição onde o próprio Jesus governa, ele é o Senhor da igreja. E nessa questão da igreja, nós quando pensamos qual a igreja ideal, nós pensamos logo no sentido da visão do homem, nesse plano. Então nós pensamos assim, a igreja ideal é aquela igreja que tem um bom grupo de louvor, uma boa música. A igreja ideal é a igreja onde o pastor prega desse jeito, daquele jeito, não é? A igreja ideal é uma igreja que tem um departamento, um ministério infantil grande. A igreja ideal, onde tem um ministério de esporte muito bom. A igreja ideal a igreja ideal é a igreja onde Jesus é o Senhor dela. A igreja ideal é a igreja que prega a palavra de Deus. É a igreja que difunde, que proclama as verdades da palavra de Deus. O resto é complicado. É a igreja que ensina que nós devemos construir a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus. Lógico, evidentemente que nós queremos uma igreja que nós tenhamos recursos, não é? Um lugar onde nós possamos congregar, porque Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O endereço de Deus aqui na igreja, aqui na terra, não é 13.900 da Griffin Road, Southwest Ranches. O endereço de Deus aqui na terra é nessa pessoa que está ao teu lado aí. Porque Deus habita em cada um de nós. Amém. Deus não precisa nada disso aqui. Quem precisa disso somos nós. Porque se isso não existir, nós podemos nos reunir em qualquer outro lugar. Percebe? Nós precisamos sim, nós precisamos de um lugar assim. Mas Deus não habita aqui. Nós saímos daqui, nós continuamos igreja. E quando nós dizemos assim, qual é a igreja que Jesus deseja? Uma igreja que Jesus deseja é uma igreja que busque a santificação. E esse assunto, esse tema não tem sido popular. Porque esse assunto não dá ibope. É verdade. Porque pouco se prega sobre santificação hoje. Nós estivemos na classe ali e eu estou sentindo falta de muitos de vocês ali na classe. E começaram, mas não continuaram. E eu pedi para que eles escolhessem uma próxima carta, um livro da Bíblia para nós estudarmos a partir do dia 23, e escolhemos a carta aos Romanos, que é a carta mais sadia do apóstolo Paulo. A carta mais doente é de 1 Coríntios, mas a mais sadia é a carta aos Romanos. E já naquele tempo, Paulo teve muito problema com essa questão da santificação da igreja. E o capítulo 1 já começa, o capítulo forte, a partir do versículo 18. Paulo falando de uma realidade também dos nossos dias. Ele está falando da degradação moral dos dias de Paulo e da degradação moral que existe hoje. E essa mistura, essa falta da diferença entre o que é santo e o que é profano, está hoje campeando a vida das nossas igrejas. Percebe? Então, ninguém pode dizer assim, pastor, o senhor é retrógrado, o senhor esse pensamento antigo, não tem nada a ver. Não, irmãos, a gente precisa resgatar esses valores, sim, da santificação, da identificação com Cristo.
Então, a igreja que Jesus quer, Jesus deseja, é a igreja que busque, que persiga a santificação. E esse assunto mexe com muita gente hoje, porque as pessoas não querem mais ouvir sobre pecado, sobre santificação. O livro de Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, diz assim que Deus não está surdo, não tem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir os seus pedidos, o seu clamor, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós temos que rever alguns valores até mesmo dentro da igreja. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre, pelo menos, começar esse assunto. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 3, versículos 1 a 5. Os irmãos, Josué é um personagem interessante, porque Josué ele está substituindo uma pessoa, nada mais do que Moisés. Moisés é aquele homem que Deus escolheu para ser o negociador, né? O diplomata, aquele que queria negociar com o faraó a saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos de cativeiro. Então Deus se apresenta a Moisés no Monte Sinai e passa então a Moisés a missão de ir até o Egito e negociar a saída do povo ali. E a história de Moisés é interessante, que Moisés ele traz o povo para o deserto, peregrina com o povo 40 anos, só que prestes a tomar posse da terra, Moisés não entra na terra. Somente as famílias de Caleb e Josué entram naquela terra. Quando você lê o capítulo 1 de Josué, como qualquer um de nós, diante de uma grande missão, a gente pondera com Deus. Mas será que eu sou capaz? Eu não tenho experiência suficiente, né? Eu não li a Bíblia suficiente, eu não tenho PhD, eu não tenho formação nenhuma, eu sou impotente. E Deus fala para Josué: não, você vai fazer, porque eu estou te mandando para você fazer isso. E Deus passa algumas recomendações no capítulo 1, dizendo assim: olha, medita nesse livro dia e noite, não se aparte esse livro da tua boca, mas medita nele dia e noite, como o mesmo conselho que o salmista dá no capítulo 1 dos Salmos, né? Então, Deus passa a descrever o que ele quer de Josué para que ele assuma o lugar de Moisés. Se você pensar que em substituir alguém que vai muito mal em algum lugar, aí você fala assim: pô, eu sou melhor que ele, eu tenho mais capacidade, vai ser fácil eu ocupar esse lugar. Mas quando você pensa que você vai substituir alguém que ia muito bem, é complicado. É como numa empresa, não é verdade? A gente preenche lá a nossa aplicação, não é? E o chefe do setor, o gerente do setor, seja lá quem for que esteja na direção de tudo, diz assim: olha, o fulano que você vai substituir aqui, esse camarada faltava no trabalho, se relacionava muito mal com as pessoas, quando estava presente, o trabalho era mal feito, então você vai substituir essa pessoa. Você diz assim: ótimo, então está fácil para mim. Mas se ao contrário, essa pessoa, esse gerente, esse chefe disser assim: olha, você vai substituir esse camarada que todo mês ele era um funcionário padrão da empresa. Ele trabalhava conosco já há 30 anos aqui na empresa. Todo mundo gostava dele. Produzia, era uma maravilha, né? Então, quando ele está deixando a empresa, todo mundo está sentindo falta dele já. Todo mundo gosta desse camarada, ama esse camarada. Então, ele tem todas as credenciais, teria todas as credenciais para continuar aqui, mas, pela circunstância, você vai substituir essa pessoa. Aí você pensa: meu Deus, olha só quem eu vou substituir. Essa era a situação de Josué. Ele iria substituir ninguém, nada menos do que Moisés. Mas Deus disse: assim como fui com Moisés, serei contigo. E Deus
passa a dizer sobre as conquistas de Josué. Diz assim, olha, todo o território, todo lugar que pisar os teus pés, eu vou dar a você e ao povo. Então, Deus não deixou Josué a pé. Quando Deus precisou de um guerreiro, um homem de guerra, chama Josué. Quando Deus precisou de um negociador, de um diplomata, alguém que conversasse, negociasse, chamou Moisés. Aliás, Deus sempre tem feito assim, né? Quando Deus precisou de um rei, chama Davi. Quando Deus precisou de um guerreiro, um soldado, chama Josué. Quando Deus precisou de um negociador, chama Moisés. Quando Deus precisou de alguém que escrevesse a espinha dorsal da doutrina cristã, chama Paulo. Quando Deus precisou de alguém que confrontasse os judeus a respeito de Jesus, chama Pedro. Deus sempre faz isso. Deus sempre vocaciona pessoas para determinado tempo, para determinada hora, para determinado lugar. E Deus agora está chamando Josué. Aí Josué pega e diz assim, olha, manda espias da cidade de Jericó. Na cidade de Jericó eles são recebidos por Raabe, a prostituta Raabe, a meretriz Raabe. Raabe esconde aqueles espias ali. Os homens vão até Raabe. Ela conversa com aqueles homens. Esconde os espias. Os espias falam assim, porque você fez isso, você vai ser abençoada. Nós vamos invadir essa cidade, mas faz uma coisa, coloca uma corda escarlate vermelha na janela. Quando nós viemos invadir a cidade, nós vamos olhando o cordão, a corda vermelha, nós saberemos que a tua casa não deve ser invadida, a tua família vai ficar bem. Os espias saem daquela cidade, voltam até Josué e dizem assim, olha, relatório é positivo, nós podemos invadir Jericó. Então, a partir daí, leiam comigo, versículos 1 a 5 do capítulo 3 de Josué. Olha o que diz aí. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 900 ou 1000 metros, 1000 côvados, entre 900 e 1000 metros, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passasses antes. Agora vem o principal. Disse Josué ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repita após mim. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa é a condição de Deus para o povo de Israel. Santificai-vos hoje, para vocês terem resultados amanhã. Vamos levar muito a sério essa expressão de Deus. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero dizer aos irmãos o que santificação não é e o que santificação é. Para desmistificar um pouquinho o que dizem por aí a respeito do que seja santificação. Não está mudando a tecnologia. Olha só, primeiro, o que santificação não é? Santificação, está passando aqui não? Não. Santificação não é ter um nome no topo de um ranking. Porque o que a religião faz hoje? Ela estabelece ídolos no meio da religiosidade. E às vezes esses líderes estão aqui, ó, no púlpito aqui. Tem pastores que você não pode chegar perto dele, eles têm um corpo de segurança. Se você chegar perto dele, viraram celebridade. Eu não estou falando só de pastor, não, estou falando de cantor evangélico também. Pessoas que fazem questão de se distinguirem dos demais. Subiu a cabeça do fulano. Eles começaram como homens de Deus, agora eles viraram Deus dos homens. Está no meio da religião, está no meio do evangelicalismo brasileiro.
particularmente entre os brasileiros. Santificação não é isso. Não é porque o fulano alcançou um status, até um poder aquisitivo, que ele agora é santo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Santificação não é ter uma data comemorativa no calendário da igreja. Vamos estabelecer tal dia, né? Porque tem as pessoas estão limitando a ação de Deus na vida da igreja. Porque Deus vai abençoar a igreja a tal dia. No dia 3 de março, Deus vai abençoar. Mas e se ele quiser abençoar dia 2 ou dia 4? Né? O grande encontro com Deus tal dia. Eu não sei, eu encontro com Deus todo dia. Como um repórter chegou uma vez para o Billy Graham e falou assim para o Billy Graham: escuta, eu dizia que teu Deus morreu. Ele falou: não estou sabendo disso não, falei com ele hoje de manhã. Santificação é para todo o tempo, não tem uma data para isso acontecer. Percebe? Santificação, algo que traz consigo o poder de fazer milagres. E há uma confusão muito grande, por isso que nós temos que nos apaixonar pela leitura da palavra de Deus para não sermos enganados quanto a isso. Vocês querem ver qual é a glória do pastor? É depois de uma aula como nós tivemos hoje, alguém chegar para mim assim e falar assim: vamos estudar a Bíblia todo dia? Minha sobrinha falou assim: tio, vamos estudar a Bíblia em casa? Vamos escolher um dia para a gente estudar a Bíblia em casa? Essa é a minha glória, irmãos. Quer coisa melhor que eu é meu dia. Porque quando a gente conhece a Bíblia, a gente não é engodado por esse tipo de coisa. Por isso que o capítulo 17 do livro de Atos, leia lá depois, capítulo 17 do livro de Atos, lá fala sobre os bereanos. Paulo se dirigindo a esse grupo de pessoas, diz assim, que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque quando os apóstolos estavam pregando, eles estavam consultando as escrituras para ver se o que eles estavam pregando era verdade ou não. O que acontece? Nós nos deixamos levar por esse tipo de liderança que se diz santa e faz questão de que as pessoas pensem isso delas. Por quê? Porque nós não temos conhecimento das Escrituras. E Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento das Escrituras. Então, olhamos para o fulano lá e achamos que ele é santo por causa da posição dele, né? Ser santo não é ter o olhar embevecido no estado de piedoso contentamento, né? Até na aparência. Eu estou muito cuidado com a aparência, né? Estou muito cuidado. Por isso que eu tenho aconselhado a vocês, não se impressione com a santidade de ninguém. Se impressione sim com a sua humanidade. Ah, como é bom quando a gente vê uma pessoa e tem os olhos, e isso vai ser o próximo ponto dessa série. Uma igreja que Jesus deseja é a igreja que tem os seus olhos voltados para os necessitados. Quando a gente vê alguém no meio da igreja que tem os seus olhos voltados para o necessitado, só uma palhinha, a gente fala sobre isso depois. Então, santo é isso que é ser santo. Não é aquele fulano que aparenta, até no seu olhar, né? Jesus condenou muito esse tipo, porque os religiosos da época de Jesus, eles jejuavam, né? E oravam, e depois saíam daquele momento com aquela cara jumêntica, né? Aquela cara comprida. E Jesus falou assim, ó, quando jejuar, lava o rosto, não queira aparentar nada disso, porque é entre eu e você, é entre Deus e você. Então, santificação não é uma feição, uma aparência, não é isso, é aqui dentro do coração. Né? O que mais nós temos aí? Não tem nada a ver com estar acima dos outros, como que pairando sobre eles. Nós somos melhor do que ninguém. Por isso que Jesus fala em Marcos 10:45, a respeito de Jesus, o Evangelho diz, porque ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam bem que Jesus não veio para estar acima, mas para servir uns aos outros. Então, ser santo não é estar num pedestal, num lugar de destaque, mas é descer
estar em pé de igualdade e servir uns aos outros. Por isso que quem faz a posição na igreja, a posição da igreja é quanto mais ajoelhados estamos servindo, mais alto Deus nos coloca. É assim que funciona. É o contrário do que os homens pensam. Quanto mais se serve, mais somos colocados em cima. Quem é que deve servir mais na igreja? É o pastor, os diáconos, os líderes. Esses têm que ser os primeiros a servir. Quando nós preparamos todo esse material, não é para a gente receber tapias nas costas, é para que você cresça, você a cada dia seja amadurecido, experimentado, mais conhecedor das coisas de Deus, mais conhecedor de quem é Jesus. Não é como Paulo diz lá, quando escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dos 3 conhecimentos, dos 3 desejos que ele tinha a respeito de Jesus, ele queria conhecer mais Jesus. Então, ser santo não é estar numa posição de destaque, mas é descer aos pés das pessoas, para ajudar as pessoas, servir as pessoas. Ser santo não é mudar de religião, porque, desculpe o que eu vou dizer aqui, mas o cachorro, quando muda, leva com ele as pulgas. Mudar de religião não nos torna santos. Porque você pode ter um santo lá fora. Você pode ter um carnal aqui dentro. A religião não faz isso. Aliás, a religião estraga a pessoa. Eu tenho dito isso. Irmãos, a tal da religião tem consumido pessoas, tem estragado relacionamentos. Porque fulano vai numa igreja, eu não vou, então, percebe? Até no meio dos crentes existe esse tipo de coisa. Essas divisões. Essa semana eu fiquei muito triste com algo que aconteceu com a igreja. Sabe? As igrejas se dividem e depois não querem mais se falar. Meu Deus do céu, o que é isso? A religião. Porque o fulano é de uma outra religião. Às vezes não é de religião nenhuma. Então a gente estabelece trincheiras. Eu tenho batido nisso sempre. Porque não é da minha religião, então agora eu sou melhor do que ele. Acabar com isso. Eu tenho ilustrado isso para os irmãos da seguinte forma: as pessoas estudam na mesma escola. Você conhece a pessoa. Aí você passa a conhecer sobre a família da pessoa, sobre o gosto da pessoa. Você compartilha experiências com a pessoa até o dia em que você pergunta: qual é a tua religião? Ela fala a religião dela, pronto. No outro dia, vão estar na mesma sala de aula. Ele senta lá, fulano aqui, e o fulano diz: senta aqui, não, mas aqui está melhor para mim. Então, percebe? Então fulano acha que ser santo é por causa da religião que ele tem. Não é por aí. E Jesus nos ensina isso, irmãos. Jesus veio, ele conversou com mulher adúltera ao sol do meio-dia, ele conversou com publicanos, com pecadores, com leprosos, com doentes, todo dia. Jesus ele se relacionava com todo mundo. Por quê? A vida dele foi pautada pelo milagre dele, o primeiro milagre dele. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. O que pautou o ministério de Jesus? Transformar gente. Ele passa por uma coletoria, um publicano, um explorador do povo, e fala assim: Mateus, me segue. E Jesus conta parábolas e mais parábolas, mostrando a incompatibilidade de pessoas que eram relegadas, desprezadas pela sociedade. Ele pega essas pessoas para mostrar realidades do céu para aqueles que se diziam religiosos. E Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós estamos aqui pelo quê? Só pelos sãos? Ou nós estamos também nos relacionando com os doentes? Com aqueles que a religião descarta, relega. Nós estamos buscando essas pessoas? Ou nós estamos fechados como egoístas caracóis, fechados em nós mesmos? E nós não estamos nos relacionando
com aqueles que verdadeiramente precisam de Jesus. Eu estava conversando com um rapaz essa semana lá no trabalho, e ele dizia assim: olha, a única igreja que eu fui foi na igreja do Chiquinho. Porque o teu irmão que é evangélico, mas o cara é chato. Falou desse jeito. Eu não fui em igreja evangélica nenhuma, não fui, mas na igreja do Chiquinho eu fui. E dizia que o irmão dele é chato. Não tem os chiitas, tem os chatos também. Aí eu perguntei por que chato. Pois ele não tem outro assunto. Tem gente que não tem outro assunto, né? E a gente acha que se relacionar com as pessoas, a gente acha que é só aquilo. Não, vamos conversar sobre vida, né? Vamos ser simpáticos, vamos nos disponibilizar para as pessoas, vamos estabelecer pontes entre a pessoa e Jesus. O problema é que aquilo que Paulo falou a gente não está cumprindo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A gente chama as pessoas para Cristo, mas não faz a ponte entre ela e Jesus. E aí nós aprendemos, quando olhamos a palavra de Deus, a gente vê que Deus estabelece algumas condições para que a gente veja as maravilhas dele. Porque nós fomos ensinados, ou temos sido ensinados, a viver um cristianismo só de privilégios e não de responsabilidades. Por que há muitos crentes frustrados hoje? Porque eles só querem receber, mas não querem fazer, não querem cumprir, não querem ter responsabilidades diante de Deus e diante das pessoas. Aí Josué vem para o povo e diz assim: olha, amanhã nós vamos atravessar o Jordão, depois nos prepararmos para invadirmos Jericó. Mas para que esse processo aconteça, nós temos uma condição: vamos nos santificar hoje. E o que é santificar nesse contexto de Josué? Era se abster sexualmente, limpar as vestes e limpar o corpo. Limpar as vestes, o corpo e se abster sexualmente. E aí o que acontece? Acontece um processo nisso tudo. Eles pegam os levitas para levar a arca do concerto. A arca do concerto era a presença de Deus naquele lugar. Essa arca não podia se aproximar dela, tinha que manter uma distância entre 900 e 1000 metros. Os levitas iriam levar essa arca do concerto. Os levitas, depois vocês leiam atentamente o capítulo, os levitas, quando chegassem à beira do Rio Jordão, as águas, elas parariam, fariam duas paredes. Quando os levitas e o povo passassem, seria a pé enxuto. Quando Josué diz: santificai-vos hoje para amanhã ver maravilhas, era isso. Então, há uma condição, há uma condicional de Deus. E deixe-me dizer uma coisa: vamos acabar, de uma vez por todas, de impor condições a Deus. Tipo, se o Senhor me der emprego, eu vou fazer isso. Se o Senhor ajeitar minha família, eu vou fazer isso. Não faça isso. Quem coloca condições é Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando você fizer um voto, é melhor que você cumpra. Ou então não faça voto. Primeiro, que tal se nós buscarmos fazer a vontade de Deus? E Deus faz o resto. Porque a Bíblia diz o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar o reino de Deus? Vamos buscar a presença de Deus? Vamos estar diante de Deus com ações de graça? Vamos ler a palavra? Vamos orar? Vamos fazer a obra do Senhor? Irmãos, a coisa acontece normalmente sem que a gente imponha nada. Você está aí hoje por causa disso. Aliás, tem muita coisa que a gente não pediu e Deus deu. Você sabe disso, né? Muito do que você tem e eu tenho, a gente não pediu. A gente não pediu e Deus faz. Então a condicional é essa. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem três coisas importantes a partir de agora.
Primeiro, santificai-vos é uma ordem, é um imperativo, significa que não é uma opção que eu tenho. Eu vou santificar ou não. Não é opção, é um imperativo de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus falou assim, santificai-vos, é uma ordem. E é um processo de Deus na vida da gente. É uma necessidade que nós temos. Santificai-vos. E qual a urgência disso? Hoje, não é amanhã. O pastor Irã estava comentando comigo ali, né? Não sei se foi a Marta, ou ele mesmo disse aqui, né? Perceberam? Já estamos no meio de fevereiro. Aí eu estava falando para ele assim, toda vez que alguém fala assim, que o tempo está passando muito rápido, eu lembro quando Jesus falou assim, que se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. A impressão que a gente tem é que Deus está abreviando os dias, já perceberam? A rapidez com que as coisas acontecem. Isso significa dizer, irmãos, que nós temos que tomar decisões, apresse sem tomar decisões, especialmente em relação a Deus. Não fala assim, eu vou começar um projeto em relação a Deus, a obra dele, amanhã. Não, começa hoje. Porque é urgente, queridos. É urgente. Eu compartilhava uma das lives essa semana, não é? Do tempo que a gente era criança. Vocês lembram? Foi um dia desse. Você estava brincando de carrinho na rua, chutando bola com os amigos. Você estava brincando de boneco um dia desse. Olha como passa rápido. Eu lembrei agora, foi Tiago 4,14. Eu falei que a vida é um vapor. Ele aparece um pouco e se dissipa. Nós não temos muito tempo. Temos que tomar decisões urgentes, principalmente em relação a Deus. Não deixe para amanhã. Como resultado de santificar e fazer isso hoje, a gente contempla maravilhas que Deus faz na nossa vida. Tenha certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus não mente. Se a gente seguir o conselho da palavra de Deus, santificar, e hoje, amanhã, e o amanhã não é um amanhã vago, no texto aqui, amanhã é o dia seguinte mesmo. E no dia seguinte, eles vão atravessar o Rio Jordão, as águas param, quando o povo passa, o rio passa a pé enxuto. Então, vamos parar de pensar nessa questão da santificação como se fosse uma coisa, como estão dizendo em alguns púlpitos, infelizmente. Santidade não é mudar de linguagem, porque tem isso também. Porque nós temos expressões que viraram chavões, né? Máximas, tipo, a paz do Senhor. A gente trocou o bom dia pela paz do Senhor. Essas expressões que a gente usa, né? Eu sou filho de Deus, a gente passa a usar algumas expressões triunfalistas. Eu sou filho de Deus, como se essa expressão distinguisse você dos demais. Não é mudando a linguagem que a gente se torna santo. Porque a linguagem, a palavra que fala isso, a boca que fala assim é a mesma boca que lá na frente está dizendo uma coisa completamente diferente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio hoje para dizer assim, a paz do Senhor, Deus te abençoe, eu sou filho de Deus. Mas é a mesma boca que vai fazer a mesma coisa amanhã. Então não é mudança de linguagem que nos torna santos. Dedicar um dia para o Senhor não é o fato do domingo. As pessoas falam, domingo é o dia do Senhor. Eu pergunto, segunda é dia de quem? Terça é dia de quem? Não é dia do Senhor? Terça, quarta, quinta? Eu só adoro o Senhor, só cultuo o Senhor no domingo. Nos outros dias a gente não faz isso. As religiões escolhem um dia por circunstâncias, conveniência, facilidade, sei lá o quê. Mas todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias nós temos que levantar, acordar e glorificar o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Culture o Senhor no teu dia. Louve o Senhor na segunda, na terça, na quarta. Não seja santarrão. Não é? Então, as pessoas esperam
o domingo para recarregar as baterias, achando que vindo do domingo resolveu a semana toda. E ninguém come um dia só na semana. Ninguém come um dia. Há uma música antiga que diz assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo é santão, a segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta, sábado não é santo não. Lembra disso aí, Marta? Não lembro. Não, seu tempo. Aqui que eu perguntei, né? Isso é do tempo que o Mamorto estava doente aí, né? Então, não é assumir a nova postura física e comportamental religiosa na vestimenta, né? Então agora eu aceitei Jesus, agora eu vou mudar a minha roupagem, né? Não é por aí, porque as pessoas se identificam às vezes pela roupagem, né? Então agora eu vou me vestir diferente, mas a essência continua a mesma. É o que a gente tem chamado, o que a gente chama de mauricinhos da religião, né? A roupagem mudou, mas a essência é a mesma, né? A carnalidade, a pecado, algo de profano ali está nele ainda. Aí eu tenho visto o seguinte, irmãos, aquilo que a religião despreza, pessoas que a religião despreza, são pessoas que quando falam que saem do céu. Não tem nada a ver com religião. Eu gosto muito de ouvir um pastor, eu sei que Sandra também gosta de ouvir, o pastor Anderson Silva. É um homem que quando fala, a aparência dele é reprimida por muitos, eu sei disso. É rejeitada por muitos. Mas quando ele fala, que maravilha que é, isso abençoa muito a minha vida. Tome muito cuidado com a aparência. Não identifique as pessoas pela aparência. Jesus, ele fala a respeito dos religiosos da sua época. Eles passavam pelas praças e faziam questão de ser saudados nas praças. E ele dizia o seguinte, que eles alongavam as suas franjas, né? A orla dos seus vestidos. E passavam no meio do povo e faziam questões. É como aqueles políticos em época de eleição passavam. Eu fiquei sabendo a história de um pastor lá no Brasil que ele visitou uma igreja lá no interior. Não vou falar o estado, não vai que de repente tem alguém do estado aqui lá. E ele notou que a igreja estava se preparando para o culto. E ele notou que a igreja, cadê o pastor? De repente um alvoroço assim, e o pessoal, ele notou que a galeria, todo mundo estava com pétalas de rosa nas mãos. De repente aparece o pastor da igreja no corredor, e lá de cima as pessoas jogavam pétalas de pastores. Uau! Aí ele passando, e as pessoas nos batendo. Aí o miserável subiu assim. Aí esse pastor fez uma oração. Falou assim, Senhor, está filmando, né? Fala no quarto. Falou, Senhor, manda uma hemorroida para esse miserável. E o fulano, ele prega e ninguém vem à frente. Como alguém já disse, o seguinte, o fulano subiu e desceu, nada aconteceu. Sabe por quê? Porque se ele subisse do jeito que ele desceu, ele teria descido do jeito que ele subiu. Quando ele sobe as escadas, cabeça baixa, entendendo que ele depende da graça de Deus, que a palavra que ele vai pregar não é dele, mas é de Deus, ele vai descer exaltado. Então, fulano que sobe todo exaltado, que as pessoas veem ele como santo, isso não é santificação. Santificação é ele ser
não aqui cantando, não aqui tocando, mas ele ser gente. E ele amar aquilo que Deus ama, gente. Santificação é isso. Santificação não são novos costumes. A partir de agora eu vou abandonar isso e vou fazer isso. Porque esses extremos são tremendamente perigosos. A maior conquista do ser humano é o equilíbrio nas coisas. Sabe? É você se comunicar com as pessoas sem ser extremistas. Por isso que Paulo fala assim, olha, lá em Efésios capítulo 6, ele diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Que existem dois extremos. Você ou é cheio do Espírito, ou você se embriaga de vinho. Pode dizer assim, ó, se encha do Espírito Santo de Deus. Isso aí não vai separar você das pessoas, mas você vai ser santo incluso. Sabe o que é isso? Você é santo, mas incluso entre as pessoas para fazer diferença. Você está no meio delas, mas não faz o que elas fazem. Eu já disse para os irmãos a visão que eu tive quando cheguei nessa igreja aqui, a primeira festa que eu fui. Eu fiquei chateado. A pergunta que eu faço, irmãos, qual é a diferença que a gente está fazendo? Ou a gente é alienado, ou a gente é alienado, ou a gente vai para Marquês de Sapucaí. Vamos liberar geral. Não. Tem que encontrar o equilíbrio. Nós somos santos, sim. Mas vamos estar com as pessoas para fazer diferença. Jesus conversa com a mulher samaritana, João capítulo 4. E aquela mulher traz um vaso vazio para pegar água, como vazia estava a vida dela. E ela volta para casa com um vaso cheio de água, mas com a vida agora cheia da palavra de Deus. Jesus estava ali não para fazer e agir conforme o costume dela. Porque Jesus falou assim, chama o teu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Disseste bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora também não é marido. E Jesus começa a pregar a palavra para ela. Jesus não repudia a mulher, mas faz diferença na vida daquela mulher. Então não são novos costumes que nos tornam santos. Esses novos costumes têm que ser acompanhados de alguma coisa. Nós viemos para esse lado sim, mas vamos fazer diferença na vida das pessoas. Não é o egoísmo religioso, o comportamento alienado que nos torna santos. Então, quando Josué traz essa palavra, santificai-vos hoje, é a gente deixar de lado tudo isso que já tem sido dito aí, no meio da religião, o que significa ser santo. Vamos nos abster de algumas coisas que têm escravizado as nossas vidas. Alguns atos, alguns costumes, algumas práticas que têm nos separado de Deus. Porque tem acontecido isso, novamente, Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões, os vossos pecados, têm feito separação entre eu e vocês. Irmãos, quantos lares desajustados nós temos tido na nossa sociedade dos nossos dias? Quantos lares desajustados? Porque maridos têm desviado do propósito dele, do propósito de Deus para a vida dele como marido, como esposo. Quantos filhos têm saído fora do contexto do lar com práticas perniciosas, trazendo essa prática para dentro da sua casa, porque se desviaram do caminho? Então, nós não temos visto maravilhas no meio da igreja por conta disso. E há necessidade de confrontação, irmãos. Pecado tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado. Para que haja santificação na vida da igreja. Eu lembro da história de Israel. Deus mandou o povo de Israel invadir a terra. Derrotar o povo. Mas Deus disse o seguinte, olha, ninguém pegue despojo nenhum, porque havia utensílios de ouro
naquela nação ninguém pegue nada. Mas o sujeito chamado Acã, ele leva com ele, esconde com ele alguns utensílios preciosos de ouro e prata. A partir daí, Israel começa a sofrer derrota atrás de derrota. E Deus diz assim, olha, o povo, está acontecendo com o povo isso, porque há pecado no meio do povo. Vasculhou-se e descobriu Acã. A Bíblia diz que não só ele, mas toda a família e toda a sua propriedade virou num grande monturo. Ou seja, foi tudo acumulado e destruído. Enquanto não se descobriu o pecado no meio do povo, o povo não venceu mais. A partir do pecado desvendado, irmãos, muitas vezes a gente não vai para frente, porque há pecado no meio do povo. As maravilhas não acontecem no dia seguinte, porque há coisa que ainda está atrapalhando. Isso aí cada um de nós devemos contribuir para que a igreja seja abençoada, porque esta é a igreja que Jesus deseja. Então a ordem é essa: santificados. Quando? Hoje. Como resultado, a gente vai ver maravilhas amanhã. Eu não estou falando de esperança, eu estou falando de expectativa. Qual a diferença, pastor? Esperança é para acontecer não sei quanto tempo, mas expectativa é o que está para acontecer. Quem sabe, queridos, amanhã coisas novas vão acontecer na nossa vida, porque a gente resolveu isso hoje. Hoje. Como eu disse no começo, não se prega mais sobre isso. Primeira vez que fui no Brasil, fui visitar a minha ex-igreja. Eu olhei o boletim da igreja assim, ordem do culto. Pastor convidado, fulano de tal, vai pregar. E naquele tempo, todo mundo, a maioria usava terno, né? Eu olhei assim na igreja, ninguém de terno, o pastor não deve estar aí, né? Normalmente você olha no púlpito, lá na cadeira, ninguém. Ué, mas eu fulano aqui, comecei o culto rodando. Daqui a pouco vamos chamar o irmão Francisco aqui, né? Membro fundador dessa igreja. Falei, é uma palavra de saudação, né? Eu vou dar uma palavra de saudação. Fui na frente e tal, dei a palavra de saudação. Aí o pastor, aproveita e prega. Eu? Pensei nele. Aproveita que o irmão já está aqui na frente, já vai pregar. Eu pensei comigo, eu fulano aqui, não vai pregar, não. Eu falei, meu Deus, e agora? Não dá a palavra, né? Abri Romanos 8. Romanos 8. E lá diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E naquele mês de fevereiro, 3 pessoas aqui dos Estados Unidos haviam sido presas. Mike Tyson, John Gotti e Leona Hemsley. Mike Tyson, vocês conhecem? John Gotti, mafioso, que está preso por vida, parece que já morreu, surgiu até o filme dele. E Leona Hemsley, que é a dona do Empire State, sem herdeiros nenhum. Mike Tyson por violência doméstica, John Gotti porque assassinou um rival, e Leona Hemsley porque declarou que pobre só que paga imposto. Por causa disso ela foi presa. Foi ganhar 60 centavos por hora no presídio para lavar roupa de preso. E eu, mencionando essas 3 pessoas, eu disse que eram pessoas vencedoras, mas não eram mais que vencedoras. Pessoas vencedoras, porque poder aquisitivo, fama, dinheiro, mas não eram mais que vencedoras. Quem é mais que vencedores? É aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, eu sou mais que vencedor. Porque você está em Cristo Jesus. E dizendo isso, eu falei, quem é mais que vencedor? A respeito de Mike Tyson disse, mais que vencedor é aquele que sustenta a honra de um casamento. E passou. No final do culto, um amigo meu falou assim, rapaz, você é doido? Eu falei, o que foi? O que você falou lá na frente? Eu falei, o quê? Não, você falou lá, rapaz, que o mais vencedor é que sustenta a honra do casamento. Eu falei, não, você conhece fulano? Conheço. Já separou. Eu falei, você conhece fulano? Já separou. Sim, aí está com outro. Então, e é com isso, cara, a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser pregada. Então, hoje não se fala de santificação de pecado por causa disso. Porque na mesma igreja nós temos pessoas que estão vivendo de maneira errada.
palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é a espada que corta dos dois lados. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E vai até juntas e medulas. Então a palavra de Deus tem que ser pregada. Por isso que a palavra de Deus diz, Pedro diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Então, é santificar-vos hoje, está errado, tem jeito de consertar. Santificar-vos hoje, para que a gente veja coisa nova acontecendo lá amanhã. Então, é algo que eu não vou dizer para você fazer. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso. O que vai acontecer? Coisas novas vão acontecer no meio da família, na tua vida profissional e no meio da igreja. Porque essa é a igreja que Jesus deseja, uma igreja que busque santificação. Santificação. Isso começa a partir da nossa casa, dos nossos relacionamentos da nossa casa. E eu pergunto, como é que tem sido os seus relacionamentos a partir da tua casa, no seu trabalho? Nós temos vivido alienados dos demais. A gente dá mais importância à religião do que vidas. Quem é você? Quem é você? Você é o mesmo na sua casa e em público? Você é mesmo na igreja, em público? Quem é você? Então, a partir de cada um de nós, se há alguma coisa que precisa ser mudada, ore para que Deus faça isso na tua vida. Para que Deus santifique a tua casa, santifique os teus relacionamentos, santifique os teus lábios, santifique os teus pensamentos, as tuas emoções, para que Deus faça essa grande obra. Isso é coisa só de Deus, isso é possível de Deus. Então, quando a gente se propõe a fazer isso, diz assim, Senhor, eu quero entrar no processo de santificação, de transformação de vida, eu quero ser alguém melhor, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, eu quero ser instrumento de salvação na vida das pessoas, eu quero ser ponte entre as pessoas e o Senhor. Mas há muita gente sem currículo diante de Deus. Você me chamando para a igreja? É terrível isso, né? Você falando essas coisas, eu te conheço. É como os filhos de Seva, né? Quando foram pregar o Evangelho, o demônio toma conta deles e fala assim, olha só, eu conheço Paulo e Cristo, mas vocês quem são? Que Deus possa dizer a respeito de nós o seguinte, eu conheço você. Ele possa olhar para nós e dizer o que ele disse a respeito de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos de nós não quer ter um currículo assim, na verdade? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando o mal aparece, a gente não. Eu não aceito. Eu não vou assinar esse documento. Eu não quero participar dessa nadona. Eu não quero ter uma conversa dessa. Eu não quero beber esse negócio. Eu não quero ter esse vício. Eu me abstenho disso. Podemos conversar assim, mas sem nada disso. Porque para parecer com o diabo já tem muita gente. O mundo precisa de urgentemente de pessoas que pareçam com Jesus. Porque esse deve ser o nosso grande propósito. Se esse sermão foi forte para o irmão, que bom. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a minha vida. Deus possa continuar fazendo só a partir de mim, na verdade. Porque todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Se você faz um propósito assim, você e Deus só. Eu não vou cobrar isso você. É Deus que está falando no teu coração. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus trabalhe primeiro na tua casa. Para que você seja seu primeiro na tua casa. A ponto da tua esposa dizer assim, meu marido é um homem de Deus. A ponto do teu marido dizer assim, essa mulher é uma mulher segundo Provérbios capítulo 31, né? Uma mulher virtuosa. Né? Esse é meu pai, é o mesmo, meu pai é o mesmo na igreja e em casa também.
Se for isso, eu quero orar pela sua vida, para que Deus faça essa obra na minha vida, na tua vida também. Nós estamos encerrando. Vem à frente, vamos encerrar o culto dessa manhã. Pastor Jacques, pastor Irã, por favor, vem à frente. Irmãos, eu tenho sonhos para essa igreja aqui. Eu tenho sonhos para essa igreja. Eu quero que essa igreja suba para o céu. Glória a Deus. Esse é o maior projeto de vida que nós temos. Quando Jesus voltar, todos nós possamos subir com Ele. E que enquanto nós estivermos aqui, Deus, nós não estamos prontos ainda, mas que Deus faça isso a cada dia nas nossas vidas, para que a gente seja um ser humano melhor, uma pessoa que se relacione bem uns com os outros, que a gente se relacione bem com os diferentes, e nós jamais possamos pensar que aquele que não é da nossa religião, não é da nossa tribo, sejam piores do que nós. Mas que a gente tenha humildade suficiente. A única coisa que difere de nós é que nós somos pecadores justificados, mas nós continuamos pecadores. Que Deus precisa continuar nessa obra. Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, pela tua palavra que vem até nós, Pai querido, e revela-nos, ó Pai, verdades que muitas vezes nós não queremos ouvir, mas que são necessárias. É como um remédio amargo, sim, ó Deus, e é amargo nos lábios, mas que traz a cura para o nosso corpo. Essa palavra, Deus, não é bem aceita em muitos lugares hoje, infelizmente. Mas é uma palavra verdadeira, Pai, que cura as nossas vidas. Faz isso a partir de mim, faz isso a partir dos pastores dessa igreja. Os pastores e líderes dessa igreja possam ser exemplos, ó Pai, de santificação. Vamos continuar errando, ó Deus. Nem tudo será como nós queremos, mas nós queremos dizer que nós te amamos, Pai. Com os nossos defeitos, nossas inclinações. Nós queremos dizer que nós te amamos. E nos colocamos na tua presença agora, Pai, pedindo a ti que o Senhor continue fazendo essa obra de restauração nas nossas vidas. Tirando, Pai, dos cômodos da nossa casa a sujeira que tem impedido, ó Deus, que nós possamos ver maravilhas na nossa casa. Eu oro, Pai querido, em favor da Camila, porque o Senhor sabe bem o padecimento que a tua filha tem tido, ó Deus, que o Senhor atenda os desejos do coração dela. Oro por Carol, Pai querido, da mesma forma ela possa ter alegria de ver o seu marido aos pés do Senhor. Oro pela Andréia, ó Deus, para que o Senhor continue fazendo essa obra na vida dela, Pai, pouco a pouco, e que ela esteja sempre na tua presença, entendendo que de ti vem a salvação, que de ti vem a solução para as suas dificuldades. Oro também pela Dona Olga, Pai, iniciando, Pai, na vida cristã, conhecendo os teus mistérios. Abençoa, Pai querido, faz com que ela possa entender o plano de salvação e entregar a sua vida a Jesus. Oro pelo Alê, Pai, esse filho na fé que eu tenho. Que o Senhor abençoe o Alê, que ele permaneça firme, Pai, sendo um marido, um exemplo para todos nós. Abençoa os lares representados, Pai. Abençoa o pastor Jackson, dê a ele capacitação, discernimento, entendimento, conhecimento da tua palavra, para que ele tenha poder do alto, Pai, para fazer diferença no meio da juventude desta igreja. Oro pela vida do pastor Irã também, coloca a vida dele no teu altar. E peço a ti, ó Deus, que ele se municie cada vez mais da tua palavra, para que, em
fluindo essa palavra abençoe muitas vidas. Obrigado pelo companheirismo de cada um deles. Continue abençoando essa igreja, ó Deus, que essa igreja seja santa, que essa igreja santifique cada vez mais, que nós possamos ver maravilhas no dia de amanhã. Enfim, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com as famílias aqui representadas, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. A gente conhecer, Deus te abençoe. Eu espero que você não seja tranquilo nessa casa.